Então, Valesca, nós vamos conversar hoje, com muito prazer, com Alê Santos. Ele é escritor, roteirista, pesquisador de narrativas africanas, ativista com milhões de visualizações no Twitter, desenvolvedor de projetos para startups, colunista de publicações como o The Intercept Brasil e Super Interessante. É também palestrante em eventos internacionais e criador do podcast Infiltrados no Cast, uma das ações do trabalho de comunicação afrocentrado que ele desenvolve. Então, já vou perguntando, Alê, você ficou conhecido através das publicações de threads no Twitter sobre heróis da história negra, e esse conteúdo resultou no livro Rastros de Resistência, indicado para o Jabuti 2020, o prêmio mais importante da literatura brasileira. Lá no início da sua atuação nas redes sociais, você já pensava em entrar firme no fazer literário? Claro que a gente pensava eu acho que é um sonho de todo mundo que é nerd, que gosta de ler, de escrever, sabe? É um sonho nosso. Então, eu já escrevi há muito tempo. Mas, para ser sincero, eu tinha abandonado essa ideia lá em 2013. Eu tinha ganhado um concurso que representava o Brasil numa antologia mundial de ficção científica. Eu falei, nossa, as editoras vão se abrir para mim e tudo vai dar certo. E foi um desastre porque nada disso aconteceu. Então, eu comecei a trabalhar com storytelling empresarial, fiz muita coisa para empresas, roteiros e tal, como forma de ganhar dinheiro, sobreviver nisso mesmo. Sabe que a estrutura brasileira favorece, privilegia só homens brancos acima de 40 anos de idade. Então, para mim, que sou do interior aqui, longe da capital, é mais difícil ainda. Então, eu não esperava. Foi tudo muito inesperado, foi tipo um sonho. Eu nem imaginava, a editora nem tinha me contado que tinha me inscrito no Jabuti. Imagina eu acordar no dia com a pessoa no Twitter falando que era finalista do maior prêmio literário do país, sabe? Isso é algo que eu ainda tá caindo a ficha, sabe? Eu não me sinto essa pessoa finalista do maior prêmio de literatura, eu não sinto isso, sabe? Eu sinto que eu sou aquele mesmo cara que eu tô tentando levar as minhas histórias. Mas eu entendo o poder que isso tem, porque tem aberto muitas portas para mim, tem me colocado em muitos lugares para conversar com pessoas legais. Então, Ale, é um prazer falar com você. Eu já te conheci, assim, né, vendo vídeos. Uma vez escrevi um conto que as pessoas falaram assim, mas esse conto é afrofuturista. E eu não sabia muito bem o que era. Eu falei assim, gente, mas o que seria isso? Você pode falar um pouquinho para a gente do o que seria o afrofuturismo? O afrofuturismo, assim, ele basicamente foi estabelecido por um cara que é o Sam Harlin, na década de 60. Então, ele é pegar todo o imaginário da ficção científica, falando assim de uma forma bem superficial, pegar o imaginário da ficção científica e recolocar ele na África, recolocar ele na experiência de vida da África e da África diaspórica, de todos os descendentes da África. Então, a gente não vai só criar robôs e pensar no futuro a partir de imaginário de pessoas brancas, a gente vai pensar no futuro e reimaginar o passado a partir do imaginário de pessoas negras, sabe? O Sam Harlin fazia isso. Ele tem um filme que é o Back to Space, alguma coisa assim, que ele fala que ele é uma pessoa, que é uma divindade que vem resgatar as pessoas negras no mundo através da música. Então você tem essa percepção, essa inserção do imaginário negro dentro das conversas de futuro, dentro das conversas de ficção, com Janelle Monáe, com Arcadroid. A gente tem um pouco disso na estética do Earth and the Fire. O afrofuturismo ele começa com um movimento estético, não literal, ele começa mais com imagens e músicas, e depois ele vai para a literatura, com a Octavia Butler, que a Octavia Butler nem se dizia afrofuturista, ela se dizia mãe da ficção científica, sabe? Então você vê que o termo veio depois de muita gente negra já estar fazendo, e ele não é um termo que ele está fechado, principalmente para nós negros brasileiros. O afrofuturismo estadunidense ele começa a se fundamentar muito com base nos deuses egípcios, na mitologia egípcia. Então, de repente, você começa a trazer o afrofuturismo para a América Latina, e você vê aqui no Brasil a influência muito do candomblé, da comunidade Yorubá. Então você tem a Xenia, a França, fazendo música, trazendo o imaginário negro do candomblé para dentro da discussão de afrofuturo. Então, eu também começo a tentar trazer o afrofuturismo a partir da experiência negra do interior e de uma discussão da negritude urbana. Então você tem assim uma variação muito grande de pessoas que estão imaginando o futuro a partir da experiência de vida negra, ficar pensando muito na determinação, sabe, na etimologia, de onde veio, é importante, mas acho que a gente tem que, uma hora, nos localizar dentro dessa conversa e falar, beleza, agora eu vou trazer a minha experiência de vida do futuro, né? O afrofuturismo ele é esse movimento político também, não é só escrever uma história de ficção científica, porque senão qualquer pessoa branca poderia fazer.
é sobre trazer a experiência de vida negra. Você é como uma mulher preta brasileira pensando em como vai ser a existência da nossa humanidade daqui a 100, 200, 300 anos, ou como as tecnologias que vêm da sua cultura, que vêm da sua religiosidade, podem reconstruir um universo mais inclusivo para nós. Pelo que entendi um pouco, então é um tema assim que engloba, além da literatura, outras variantes da arte. Eu, por exemplo, adoro o Jorge Ben. O Jorge Ben já tem 2 discos da década de 70, que é África Brasil e a Tábua de Esmeraldas. A gente pode chamar esses 2 álbuns do Jorge Ben de afrofuturista, por exemplo? Então, talvez seja um pouco anacrônico usar esse termo, porque esse termo ele foi desenhado depois da década de 90 e agora ele está bem desenhado na nossa cabeça com Pantera Negra, o que ele é, sabe? Mas naquela época, muita gente estava nadando nessas referências do jazz, de pensar no futuro, da experiência negra, da técnica da música. O Earth and the Fire, por exemplo, não entra no cânone oficial do afrofuturismo. África Bambata também não, mas ele tem um álbum chamado Planet Rock e o visual dele é totalmente afrofuturista. Michael Jackson estava pensando nisso. Então, acho que, assim, a gente tem esse oceano que é negros pensando na nossa existência no futuro, e em algum momento algumas pessoas pegaram um pedaço dele e colocaram na sua obra, assim. Mas eu acho que hoje a gente começa a estabelecer esse desenho comercial, esses limites acadêmicos do que poderia ser afrofuturismo, sabe? A Gabi Amarantos, e ela também falou, nossa, eu fazia muitas coisas que eu não sabia que era afrofuturista, porque estava todo mundo assim. Eu acho que buscar o futuro é um fundamento básico para todo negro, né? A gente quer buscar um futuro, que é o que nos foi negado por conta da colonização, e às vezes é negado até mesmo por falta de referências. Eu nunca pensei que eu poderia ser um escritor. Então, a gente fica imaginando esse futuro. De alguma forma, buscar o futuro é orgânico, é uma necessidade nossa. Então, muita gente trouxe esse futuro em alguns momentos. Só que chamar como a gente categoriza de afrofuturo é uma coisa muito mais moderna, talvez pós-década de 90 ali. Que a gente pode, talvez, aproveitar dessa questão do formato ou da nomenclatura, ou, enfim, da gente estar dentro de um nicho, talvez deixar mais claro para as pessoas que a gente também estará e a gente está presente no imaginário do que é futuro, né? Porque a ficção científica, por exemplo, a gente vê poucas pessoas negras, enfim, no próprio Jornada nas Estrelas, essa coisa. Sim, você vê assim, é a uma pessoa tradição negra, né? da ficção científica. A ficção científica ela é racializada e ela é branca. Então vamos lembrar dos maiores nomes da ficção científica, Júlio Verne no 20 Mil Léguas Submarina. Imagina na minha cabeça, depois que eu cresci, falei, caramba, essa é uma história sobre escravidão, né? Porque ele escraviza os barcos que ele derruba para trabalhar no Nautilus para ele. A gente tem Isaac Asimov, grande pai da ficção científica, genial, mas é um cara branco também, falando sobre Android, falando sobre robôs. Então, quem mais? William Gibson, que criou aquela obra Neuromancer, que discute o cyberespaço. A palavra robô surge de uma obra de teatro tcheco, da década de 30. Então, assim, tudo que a gente fala sobre futuro, ficção científica, foi fundamentado por pessoas brancas. Por isso que o afro acaba entrando como uma posição política mesmo, que é assim, nós existimos nesse espaço, sabe? Nós estamos aqui ocupando. Pantera Negra não surgiu do nada. Você tinha Will Smith na década de 90, 80, ocupando espaços da ficção científica, assumindo protagonismo em Eu, Robô, que é uma história do Isaac Asimov, colocando gente preta ali, falando, nós estamos aqui nesse futuro, tá ligado? Então, ele não estava pensando em afrofuturismo, mas ele estava pensando em colocar o negro ali dentro desse espaço muito importante, que é o espaço da ficção científica, é o espaço que faz a gente sonhar com a nossa existência num mundo distante. Ale, eu queria que você falasse só um pouquinho, o que você puder falar sobre o teu livro novo, aí, o segundo livro, que, A enfim... Última Ancestral, cara, eu tô assim, eu terminei o título é maravilhoso. O Último Ancestral, assim, ele surge com um outro conto, que é um conto chamado Kangoman. Não sei se você chegou a ler, eu publiquei ele na plataforma 21 em 2019. Eu lembro que a editora chegou para mim e falou assim, Ale, quero contar uma história e você tem 50 mil caracteres. E eu sou construtor de mundos. O que categoriza a minha escrita? Eu fui escrever 50 caracteres e eu acabei escrevendo história para os próximos 10 anos, assim, sabe? Comecei a desenhar o mundo. E eu contei para a editora, eu falei, olha, o meu mundo vai ser sobre isso, vai ter essa personagem, vai acontecer aquilo. Ela, será que cabe tudo 50 caracteres? E eu fiz esse recorte,
que é o Kangoma, que é uma história que fala muito sobre encarceramento de massa. É uma inteligência artificial que cria um plano para que as pessoas pobres do Morro do Clemente acabem sendo presas e trabalhando nas grandes corporações lá do distrito. E aí você tem uma personagem que é a Moss, uma gênia transex da tecnologia que descobre uma forma de conectar os ancestrais das pessoas com chips de computadores e assim otimizar os seus poderes, tá ligado? Então, quando eu terminei de escrever Kangoma, eu já tinha a história, eu já tinha a ideia do meu próximo livro, O Último Ancestral. Mas foi um ano de batalha, assim, para encontrar uma editora, até porque eu não queria, assim, eu trabalho com a escrita e quando eu estou escrevendo, eu não estava ganhando dinheiro. Essa é um grande problema. As pessoas não sabem a jornada que é escrever um livro durante 4 meses, para começar a editar ele mais 4 meses e você começa a ganhar dinheiro depois de 9 meses. E a gente sabe que a gente vive em Atlanta, que a gente não pode fazer investimento para daqui a 9 meses. Então, eu realmente batalhei para isso, para encontrar uma editora que acreditasse, que bancasse essa história, porque eu já tinha ela na minha cabeça. E a HarperCollins chegou a um feito histórico para mim, porque a HarperCollins é a editora que publicou Tolkien. É uma editora que tem 200 anos. Eu sou aquele cara que cresceu lendo Tolkien, Senhor dos Anéis, agora publicando Afrofuturismo no mesmo selo, no mesmo grupo editorial. Então, eu fiquei assim, coloquei meu coração para construir essa obra. Eu entreguei o primeiro manuscrito com 413 mil caracteres, assim, escrevi pra caramba durante esses meses. Estava escrevendo, tipo, 2.000 caracteres por dia. Tinha dias que eu passava de 4.000 caracteres, assim, 4.000 palavras, quer dizer. E é uma obra que tem muitas perspectivas. Primeiro porque ela não é a fantasia clássica, não é a jornada de um herói. Você tem um protagonista, que é o Elia, que é o cara que desperta o último ancestral, porque tem uma discussão sobre eugenia dentro desse meu livro, que a religião foi proibida, todos os ancestrais foram afastados e o Elia desperta. Só que ele é um ladrão de carro no meio de uma favela do mundo totalmente destruído, que ele não acredita em nada, tá ligado? Ele não tinha fé nenhuma. Ele vivia uma vida totalmente autodestrutiva, até que um dia ele foi chamado no hospital e aparece a mãe dele e fala: olha, eu tô morrendo, essa é a sua irmã, cuida dela. Então, tipo, ele se torna um cara que tá cuidando da irmã no meio do nada e descobre que ele tem um espírito ancestral que pode salvar todo o distrito e religiosidade das pessoas ali. Assim, é uma história que eu gostei muito de escrever, uma história que eu coloquei meu coração nela. Era tudo que eu acreditava, sabe? Eu escrevo muito com base nas emoções. Tem um autor americano clássico que é o Hemingway, que ele diz que você termina de escrever quando você se sente esvaziado emocionalmente. E eu busquei essas emoções, eu busco muitas emoções. Eu tenho toda a técnica de storytelling, mas eu me entrego muito porque eu estou sentindo em cada texto, em cada cena, e eu tenho certeza que é uma história que a galera vai gostar muito. É uma história assim, que cada nome que você lê nessa história vai te conectar com um imaginário africano muito novo. Não é uma história que tem uma referência única de uma religião africana. Então tem um pouco de candomblé, tem um pouco de movimento Rastafari, tem um pouco de cristianismo etíope, tem um pouco de tudo isso, assim, fala do sincretismo brasileiro, tem um cenário que é muito importante, que é a Basílica de São Jorge, que acontece algumas coisas importantes ali. E assim, eu tentei trazer o afrofuturismo com a brasilidade negra, sabe, da nossa diversidade negra, dos nossos conflitos e das nossas ideias. A tônica do livro parece ser a memória, Sim. né? É uma coisa que para a gente que é brasileiro é algo muito Sim. longe. A gente perdeu essa conexão, né, com a memória, com os nossos ancestrais, e parece que a tônica do livro é essa. Qual dica você daria, Lê, para quem quer iniciar assim, no mundo da literatura? Sim. Tipo, você tem que ler pra caramba, porque tem uma coisa da escrita que você não aprende, que é a projeção, essa habilidade de você projetar sentidos e de projetar seus sentimentos e de fazer as pessoas entenderem várias coisas simultaneamente numa só linha, sabe? Uma pessoa que eu amo que faz isso é Ariano Suassuna. E você percebe que essa habilidade de projeção é uma habilidade que você não aprende em curso, mas você aprende com a vida, você aprende entendendo de humanidade, você aprende sendo uma pessoa mais sensível. Então, leia bastante para você aprimorar a sua escrita. Vai estudar também psicologia, vai estudar sociologia, sabe? Vai entender o que é o ser humano, vai entender as nuances da negritude, vai tentar se conectar com alguma alma para você ter essa sensibilidade e você vai conseguir projetar coisas fantásticas no texto.
Então, aí eu queria te perguntar sobre a sua própria experiência, né? Porque com tudo isso, você é uma pessoa que lida com tantas áreas, com tantas coisas que envolvem horas, às vezes, né, do seu dia de pesquisa ou de, sabe, produção de conteúdo, de conversas, e ainda tem a questão das redes, né? E aí eu queria até que você falasse um pouco do quanto é importante, apesar de, ou juntando com todas essas outras coisas, você estar atuante nas redes sociais, da maneira como você está e sempre se colocando politicamente, né? Além do ativismo negro, que não está descolado da questão política, muito pelo contrário, né? E aí eu queria que você falasse assim, dentro de você, como é que você lida com isso? E essa coisa agora também de uma certa pressão, que é você estar tendo que produzir um conteúdo para uma editora internacional, uma coisa, né, grandiosa, e você parece uma pessoa muito light, parece que você lida com isso assim, de uma maneira muito natural. Eu queria que você desse para a gente também um conselhozinho em relação a isso. Desde que eu me formei, desde que eu estava na faculdade de publicidade, eu saquei que, assim, além de toda a questão de raça, tem uma questão geográfica. Eu moro no interior. Aqui, eu não conseguiria trabalhar, viver, pagar minhas contas como publicitário, porque você não tem grandes agências aqui, sabe? Tipo, eu já cheguei a trabalhar numa agência, não sobrava dinheiro nem para pagar minhas contas, tá ligado? Porque pagava R$ 600 o mês de salário. Isso não era coisa de estagiário, não, era tipo para ser redator mesmo. Então, eu sabia que se eu quisesse ser ouvido, sabe? Eu nem pensava em ser alguém. Eu entendia que para eu ter uma voz ou para conseguir oportunidades melhores, eu precisava encurtar esse espaço geográfico. Porque eu também, assim, eu amo o interior. Eu não gosto de São Paulo. Eu odeio São Paulo porque você vai para lá, você perde 40 horas no trânsito, tá ligado? Eu não gosto de lá. E o interior, assim, eu atravesso aqui para ir malhar, atravesso a cidade em 7 minutos. Eu ligo pro meu irmão agora, falo, vamos tomar um café, e 30 quilômetros, que é a outra cidade, eu chego lá em meia hora. Então, assim, interior é vida para mim. Eu sou um cara que a Serra da Mantiqueira, onde viviam os pures aqui, me constrói também. Eu tenho uma ligação muito forte com isso. E eu sabia que eu precisava criar uma ponte. E como eu não tinha essa ponte com o network, minha família também é pobre, desconhecida, ninguém está nem aí para ela, a internet veio com essa ponte. Então, eu estou no Twitter desde 2009 e eu estou produzindo conteúdo há muito tempo. Eu tinha vários blogs, assim, eu tinha vários blogs. Tem blogs, eu comecei a blogar há 10 anos atrás. Eu tinha um blog de moda para negros e tal. Nunca atingiu, não chegou a 1% da audiência que eu tenho hoje no Twitter, mas eu estava lá fazendo meu trabalho, conversando com algumas pessoas, gerando algum engajamento. Eu atuo no LinkedIn também há 10 anos, assim, onde as coisas acontecem. Já cheguei a fechar negócio com startups no LinkedIn, me tornei alguém que eu dei cursos no LinkedIn, assim, por conta da minha atuação, de como eu tô ali nas redes. Depois de 10 anos trabalhando na internet, você vai, tipo, sentindo, você vai tendo feeling, você vai sentindo. Então, a minha dica é: estejam, não fujam, porque se você não tem network, se você não tem uma família, se você não tem alguém que vai te colocar numa grande posição, a gente precisa construir isso. Lembro que tem uma entrevista com Kevin Hart, que é o comediante americano, a Chelsea, que fez aquele documentário Eu, Meus Privilégios e Chelsea. E ela fala para ele: o que você precisou construir para se tornar o Kevin Hart de hoje, que você não tinha como um garoto negro? Ele falou: olha, eu não tinha minha rede de contatos, eu não tinha network. Eu precisei me aproximar de pessoas que estavam muito distantes da minha realidade de vida. Para eu hoje me tornar um comediante, para eu hoje ser uma pessoa que está o tempo todo na mídia, na imprensa. Então, a internet me trouxe isso. Hoje, não é só por conta das minhas threads, por conta dos meus trabalhos, mas hoje eu posso pegar o WhatsApp, falar com alguma imprensa e falar com alguma pessoa. O meu próximo episódio do podcast vai ser com o Lulu Santos. Ele falou: pô, me manda seu livro, eu quero ler quando ele sair. Então, esse tipo de coisa que é inacessível para a gente, eu construí por conta da internet. A gente não precisa estar pensando muito antes de falar com caras como o Lulu Santos ou D2 ou Emicida. Eu estava falando com diretores de empresa, estava falando com o chefe da área de inovação de um lugar através do LinkedIn. Então, construir essa ponte é essencial. Isso inclusive te levou como uma pessoa representativa de peso para a bancada do Roda Viva, né? Que, enfim, é uma coisa que nos orgulha muito. Então, Roda Viva, cara, eu nunca imaginei isso, Sandro, que eu ia falar, que eu ia estar no Roda Viva. Você é louco, tipo, a gente não imagina que a gente vai fazer esse tipo de coisa. Entrevistando o Serginho Grossman, cara,
Porque a gente fica do outro lado da TV assistindo, ou não assistindo, mas só criticando e falando, pô, como será que deve ser falar com essas pessoas? E de repente alguém te manda no zap, ó, a Vera me chamou, né? E falou, ô Ale, vem pro Roda Viva e tal. E, assim, eu gostei muito de participar e parece que as pessoas gostaram também da forma com que eu entrevisto, porque aí ele me chamaram de novo para falar com o Porchat. E o Serginho, ele é fantástico. Depois, eu lembro que depois do Roda Viva, ele me passou o telefone dele, a gente ficou conversando. E ele é um cara que eu admiro bastante e que tem me dado algumas dicas de como atuar também, sabe? Então, sempre a gente cai de novo naquela mesma discussão, falar com pessoas mais experientes, falar com pessoas que são de lugares que a gente não está, nos fortalece, ajuda a gente a tomar melhores decisões, tiram as pedras do nosso caminho. Tem um cara que me ajudou absurdamente, eu sou muito, muito grato a ele, que é o Eric Krominski, que apresenta o Shark Tank Brasil. Eu cheguei a trabalhar com ele nas lives do Shark Tank Brasil. Mas muito antes de eu ter uma assessoria de imprensa, muito antes de eu ter uma assessoria comercial, na verdade, ele que falava para mim, Ale, aceita essa proposta, se uma marca chegar para você com essa ideia, isso não é legal, você tem que olhar o contrato, isso, aquilo. Ele era o primeiro cara que, tipo, me ajudou a entender quais são os meus direitos, identificar uma boa proposta nesse meio de influenciadores, de marcas e tudo mais. E é um grande amigo. Ale, quero te agradecer muito pela sua participação, passar a experiência pra gente, conhecimento, que pessoas têm dificuldade de partilhar conhecimento, né? Tem gente que é muito egoísta. Você fez isso com uma generosidade imensa aqui pra gente. Obrigada pela participação, pela disponibilidade de poder conversar conosco, comigo, com a Sandra. Queria te agradecer mesmo, assim, muita gratidão, profundamente grata. Eu que agradeço, já converso passando há um bom tempo também, tipo, tá lá no Zap falando das novelas, eu acho que a gente conversava muito antes de eu conseguir publicar meus livros ali. Com certeza. E é isso, sabe? Tipo, contem comigo pro que vocês precisarem, assim, tamo junto. E me convidem mais vezes aqui pro podcast. Ok. Faça um podcast, porque o podcast é a mídia que vai bombar nos próximos anos aí nas discussões políticas e a gente precisa ocupar esse espaço, sim. Com certeza. E o podcast tem esse poder, né? Que é uma coisa que corre meio junto ali com o rádio, né? Essa coisa de você estar ouvindo e estar fazendo outras coisas, né? A pessoa não precisa estar presa, imobilizada, né? E eu acho que, sabe, enfim, você acabou não falando do Infiltrados no Cast, mas eu queria que você desse só uma chamadinha pra gente. Infiltrados no Cast, ele é um podcast exclusivo do Spotify, então só tá lá na rede lá. E eu toda segunda-feira tô falando sobre diversidade, tô entrevistando pessoas diferentes, faço algumas séries que falam sobre história, literatura. Vou começar em fevereiro uma série chamada Ancestralidades, onde eu entrevistei algumas lideranças negras, religiosas, tem desde Alorixá até pastor. Kleber Lucas vai estrear essa série, já spoiler aqui para vocês, dia 8 de fevereiro. E, então, assim, a gente vai abordar o que é ancestralidade de várias tradições diferentes com entrevistas de pessoas bem bacanas. E toda segunda-feira tá lá, o próximo episódio é com o Lulu Santos, ele fala um monte de coisa legal, vocês vão curtir pra caramba. E é isso, tamo junto. Quem quiser me acompanhar é @salvagefiction e aqui no podcast. Mais uma vez, então, a gente te agradece. Eu desejo sucesso sempre para todos os teus projetos. E, enfim, que você brilhe sempre e muito, porque você brilhando, a gente brilha também, né? Então, fica com Deus, não é? Um super abraço e obrigada, tá? Por ter aceitado o convite. Obrigada pela atenção de vocês que nos ouvem. E até o próximo Palavra Negra.